Olá, meus queridos amantes do cinema. No Clube da Análise de hoje eu quero explicar tudo o que você não entendeu sobre a franquia Matrix. Só para vocês entenderem, esse aqui está sendo um dos meus vídeos mais trabalhosos, porque o assunto ele é complexo. Mas para ficar mais fácil de entender, vamos começar do início, aí tudo vai se encaixando melhor. Uma coisa também que eu acho muito interessante é que a maioria das pessoas elas não entenderam o filme porque os efeitos especiais da época eles simplesmente roubaram a cena. Não podemos esquecer que foi no filme Matrix de 1999 que os efeitos especiais alcançaram um nível jamais visto. Para você começar a entender o filme, você tem que entender o que são as duas pílulas, a azul e a vermelha. Quando você entende isso por completo, o seu campo de visão ele começa a abrir. Como o mundo deles é um mundo com possibilidades que o nosso não tem, as duas pílulas ali elas conseguem fazer algo que é fora do comum. A pílula azul, ela significa negação e o conformismo. Ela vai te trazer aquela sensação que as coisas são assim mesmo, e é melhor não mexer com isso. Já a vermelha é completamente diferente. Ela não promete felicidade, mas promete a verdade. O próprio Morpheus fala isso. Quem toma essa pílula, ele acorda e simplesmente enxerga o mundo como ele é de verdade. O Morpheus até fala uma frase bem emblemática aqui. There's no turning back. Que significa, depois disso, não tem mais volta. E ele diz isso porque essa pílula faz você perceber que foi enganado, que a realidade confortável, na verdade, ela é uma prisão. Por isso que o poeta inglês Thomas Gray dizia que a ignorância é uma bênção. Porque depois que você quebra a ignorância, não tem como ficar ignorante de novo. Você pode até fingir que nada aconteceu, mas no fundo você sempre vai saber da verdade. Muito bem, Neo toma a pílula vermelha e agora isso prepara ele para a etapa de renascimento. Outra coisa que a gente também precisa entender é que muitas questões do filme elas são tiradas da Bíblia. Aqui o renascimento das pessoas que aceitam a verdade, na verdade isso aqui é uma analogia ao que Jesus fala para Nicodemos. Em João capítulo 3, verso 3, Jesus fala: "Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Viram só a conexão? Aquilo ali é a morte da velha criatura e o renascimento da nova criatura que a Bíblia fala. Eu não sei se vocês repararam quando assistiram o filme que a cena do renascimento ela é muito desconfortável. E isso é proposital, o processo ele é doloroso, confuso, assustador. Ali está mostrando que ninguém nasce consciente sem trauma. Aquilo ali é uma espécie de útero artificial. Vocês veem que o Neo ele está nu, ele está envolvido também numa espécie de líquido amniótico e tem cabos nele que depois são rompidos, como o próprio cordão umbilical que ele é rompido. A gente vê que também no processo ele não tem mais cabelo, exatamente como um bebê recém-nascido. Agora você precisa prestar muita atenção, porque o que Morpheus mostra nessa parte do filme, isso aqui é o que revela a realidade. Aquele mundo bonito, organizado, com céu azul, aquilo ali é uma simulação chamada Matrix. Nada ali é real. Aquilo ali é um mundo de ilusões criado pelas máquinas simplesmente para manter os humanos calmos e produtivos. Ali os corpos, eles são simplesmente usados como fonte de energia para as máquinas. As pessoas vivem nesse mundo sem saber que estão presas. Ele é bonito, organizado, familiar, justamente para não levantar suspeitas. O mundo real fora da Matrix é aquele que Morpheus mostra. É aquele mundo feio, todo destruído que eles ficam viajando na nave e Zion faz parte desse mundo. Por que o Neo, ele simplesmente surtou quando ele descobriu a verdade? Porque imagina você descobrir que o mundo que você vive é feio, o céu em vez de ser azul é um céu negro e tudo é dominado pelas máquinas. Na Matrix, o sabor da comida falsa que você come não passa de uma mera informação que o programa passa para o seu cérebro. Comida daquele jeito não existe no mundo real. No mundo real é escassez, é desconforto. E não pensem vocês que o filme ele mostra esse mundo horrível por acaso. Isso aqui é uma provocação. O filme aqui, ele quer te provocar. Aqui ele praticamente está te fazendo uma pergunta. Você prefere uma mentira bonita ou uma verdade feia? Outro ponto que causa muita dúvida é por que tem seres humanos em Zion e outros na Matrix. A verdade é que a humanidade ela foi dividida em dois fluxos de nascimento depois da guerra contra as máquinas. E isso não era questão de escolha individual, mas de consequência histórica. Você precisa entender que foi os humanos que criaram as máquinas e aí elas evoluíram e com isso veio a guerra. É até algo que se assemelha bastante na história ali do Exterminador do Futuro. Aproveitando o momento, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que isso também pode acontecer na nossa realidade? No futuro não tão distante? E é por isso que o mundo real está todo destruído daquele jeito, porque as máquinas venceram a guerra. E depois da vitória, as máquinas fizeram duas coisas. Preservaram os humanos vivos.
para energia e criaram a Matrix para controlar suas mentes. A grande maioria da humanidade está dentro da Matrix. Ali os humanos eles são gerados artificialmente pelas máquinas. Eles nunca veem o mundo real, não tem escolha para eles. Ali eles já nascem presos. E esses humanos da Matrix, eles não têm contato com Zion, porque Zion fica no mundo real. O único jeito é quando acontece o que aconteceu com Neo, quando rebeldes intervêm na Matrix e acordam eles. Olha só outra referência bíblica. Zion em português significa Sião, que seria o Monte Santo que é falado na Bíblia. A nave de Morfeus também se chama Nabucodonosor, o rei babilônico da Bíblia. Outra questão, a Trinity, ela é uma humana nascida no mundo real, ou seja, ela é nascida de Zion. E aqui temos outra referência bíblica. Trinity significa trindade, ou seja, a trindade da Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma outra questão muito importante é que Zion é a última cidade humana, só que ela fica escondida no subsolo, então as máquinas não conseguem achar. Os humanos de Zion não precisam passar pelo Awakeness, o processo de renascimento, porque ali no caso eles já nascem despertos. Eles já nascem sabendo da realidade, já nascem sabendo da guerra, já nascem sabendo que tem que sobreviver. Pessoal, aqui agora é uma das partes mais difíceis de se explicar. Eu vou explicar para vocês o que Morpheus espera de Neo como escolhido. Primeiro você tem que entender uma coisa. Morpheus não quer que Neo seja um super-herói, mas um salvador. E tudo que Morpheus espera de Neo é que ele quebre as regras. A Matrix ela funciona por regras, só que o escolhido ele seria aquele que não se submeteria às regras como os demais. Morpheus quer que Neo ele veja a Matrix como ela é de verdade. E como ela é de verdade? Ela é aquele monte de algoritmo verde que o filme mostra. Aquela é a aparência real dela. E por que o Morpheus quer que o Neo rompa essas barreiras? Porque ele quer que ele seja um símbolo. A gente não pode esquecer que todos os seres humanos que estão presos na Matrix, eles precisam ser libertos. E o Neo é esse símbolo de salvação. Ele é aquele que vai ensinar a todos como se libertar. Vocês até mesmo lembram quando ele visita o oráculo pela primeira vez? Ele encontra um garotinho que parecia um mini monge que ficava entortando colher. E quando ele vai também tentar entortar a colher, o garoto fala pra ele, não veja a colher, veja a verdade por trás da colher. Aí ele fala, que verdade? Aí o garotinho diz, que não tem colher. Quem entende essa cena, entende que essas crianças que estavam ali, elas eram especiais porque elas entenderam como é que a Matrix funcionava, e então elas estavam ali rompendo as barreiras da própria possibilidade. Falando em oráculo, vamos entender o que é o oráculo. Primeiro você tem que entender uma questão crucial. Na Matrix não vive somente humanos. Tem também seres chamados de programas. Os agentes, por exemplo, eles são programas. O próprio oráculo, ele é um programa. Esses programas servem para ajudar ou para simplesmente botar ordem na casa. Os próprios rebeldes estão sempre entrando na Matrix, então os agentes eles estão ali para poder monitorar esse tipo de ameaça. Já o oráculo, ele é um super programa. É uma inteligência artificial bem antiga, criada bem antes das outras versões da Matrix. E a sua especialidade é compreender o comportamento humano. Não é que ela pode ver o futuro, só que as suas capacidades de enxergar as probabilidades é tão grande que isso faz parecer que são visões. O maior propósito do oráculo é manter o sistema funcionando sem colapsar. Como ela vê as probabilidades de uma forma tão afiada, isso ajuda a solucionar os problemas antes de acontecer. Isso tudo acontece porque as máquinas tiveram grandes problemas com as Matrix do passado. Elas eram muito perfeitas, sem sofrimentos, sem conflitos, sem falha. Aí a mente humana começou a rejeitar esse sistema. Ou as pessoas enlouqueciam ou morriam, e isso começou a causar colapso. Porque não se esqueçam, as máquinas precisam dos seres humanos como fonte de energia. Aí então, finalmente, eles fazem uma nova Matrix, com um sistema que dá uma falsa sensação de escolha ao ser humano. E por isso eles criam o oráculo, para o oráculo entender esses desejos e passar para as máquinas. Agora vamos falar sobre o francês. Ele é conhecido como um dos Merovingios, ou seja, de uma linhagem real. Só para vocês terem noção, a França surgiu dos Merovingios. E o francês também é um programa, só que ele é um programa muito antigo. Ele passou pelas primeiras versões da Matrix. E o filme usa essa referência de Merovingio nele porque os Merovingios são uma linhagem muito antiga, assim também como ele é. E agora uma das partes, se não a mais importante do filme, quem é o arquiteto? Super simples, o arquiteto é o programa que criou a Matrix. Ele projetou, calculou, tudo foi com ele. Enquanto o oráculo entende as emoções humanas, ele entende números e equações. E por que Neo queria encontrar o arquiteto? Neo acreditava em 3 coisas: que existe um centro de controle da Matrix, que o escolhido pode libertar a humanidade e que, chegando à fonte, ele acabaria com a guerra. Morpheus ensina tudo isso pra ele. Só que aí vem a grande bomba. Neo achou que encontrando o arquiteto, ele salvaria todos. Só que ali é revelado pra ele que ele não era o único escolhido, que antes dele teria outros 5 e ele seria o 6º. E que todos 5 fizeram a mesma coisa, reiniciaram a Matrix. E que a profecia, na verdade, ela fazia parte do sistema. E aí a gente entra em uma questão chamada
escolha. O arquiteto dá duas escolhas para Neo, ou a porta da direita ou a porta da esquerda. Na porta da direita, ele reiniciaria a Matrix, salvaria a humanidade, mas sacrificaria Trinity. Já na porta da esquerda, ele teria a chance de salvar a Trinity, mas a Matrix entraria em colapso e a humanidade poderia ser exterminada. Neo faz algo que nem o arquiteto calculou. Ele coloca o amor individual acima da lógica coletiva. E pela primeira vez, isso cria um tipo novo de escolha. Depois que Neo salva Trinity, o que acontece quando ele chega na fonte? A fonte, ela é o núcleo do sistema das máquinas. É dali que todos os programas se originam e retornam. Chegar na fonte significa falar diretamente com quem manda. Ali não é mais o arquiteto, mas a inteligência central das máquinas. Para vocês terem noção, aquilo ali que fala com Neo é praticamente uma entidade. E tem mais 3 motivos do porquê ele vai até a fonte em Revolutions. A guerra tá no fim e Zion será destruída. Smith está fora de controle e está ameaçando Deus e o mundo. Smith aqui ele representa Satanás. A palavra Satanás significa adversário, é isso que ele é, adversário. E o terceiro ponto, o ciclo antigo foi quebrado e o sistema está instável. E o que o Neo descobre quando chega lá? Que o grande problema era o próprio Smith. Ele já não obedece mais regras, já não responde mais o sistema, estava se replicando que nem um maluco e queria dominar tudo, Matrix, humanos e máquinas. Você já sabe, né? Todo vírus no sistema tem que ser eliminado. E é o que Neo faz. É interessante que pela primeira vez, humanos e máquinas tinham o mesmo inimigo. E o que o Neo se torna? Ele se torna ali uma espécie de antivírus. Quando Smith absorve ele deixa de propósito. E isso aqui você precisa entender. O Neo ali, ele não estava mais conectado pela cadeira da nave. Agora ele estava conectado na Matrix através da própria fonte. Então quando Smith tenta absorver ele, o sistema consegue detectá-lo através de Neo. E assim ele é deletado. O Neo ali, ele morre no processo, mas por escolha própria. Não por causa de uma profecia que era algo programado. E com seu sacrifício, a guerra acaba, humanos libertados agora podem sair da Matrix se quiser, ou seja, agora é diferente, tem escolha. E é isso, a Matrix continua existindo, só que agora sem escravidão. Queridos amantes do cinema, esse foi o nosso Clube da Análise, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, temos vídeo toda semana. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.